Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a aula de hoje traz a sequência do capítulo 6, né, que é o nosso primeiro capítulo do terceiro bimestre. E eu falei um pouquinho com vocês há umas 2 videoaulas atrás sobre expressões algébricas, né? A expressão algébrica, diferente da expressão numérica, ela traz também letras junto com os números e não só operações, né? E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre equações. Seria basicamente as nossas expressões, como vocês já viram, só que ela vem, olha só, com uma igualdade, certo? A equação, ela sempre traz uma igualdade, ela sempre traz um sinal de igual. Esse sinal de igualdade, ele separa o primeiro membro da equação e o segundo membro da equação. Olha só, antes da igualdade, eu tenho o que nós chamamos de primeiro membro, depois da igualdade, eu tenho o que nós chamamos de segundo membro. Lembra aquelas letrinhas que eu falei para vocês, que aparecem agora nas nossas expressões? Pois é, nós temos também um nome especial para elas. Elas são chamadas de incógnitas, tá? Então, sempre que você se deparar com x, y, z em uma equação, nós chamamos essas letras de incógnitas. Qual o segredo para a gente resolver uma equação? De um lado, vão ficar só os números que possuem incógnita. Do outro lado, no outro membro, os números que não possuem. Assim, nós vamos ser capazes de efetuar as operações e encontrar o valor numérico. Como assim, professor, o valor numérico? Essas incógnitas estão aqui porque elas são um valor desconhecido. Quando eu resolvo a minha equação, eu encontro esse valor desconhecido. Mas por que encontrar esse valor? Porque, olha só, como eu falei para vocês, nós temos aqui uma igualdade. Então, se eu efetuar essa operação, o resultado tem que ser 13 para ficar 13 igual a 13. Assim, a igualdade ela será válida, né? Ela será verdadeira. Eu vou mostrar para vocês como a gente poderia resolver essa equação. Para vocês terem uma ideia, seria a mesma coisa que pensar em um número que multiplicado por 2, né? Eu efetuaria essa multiplicação, pegaria o resultado, somaria com 3 para dar igual a 13. Eu poderia chutar isso aqui de cabeça, mas eu vou mostrar para vocês como desenvolver a equação, porque tem equações com números maiores e não dá para fazer desse jeito. Então, a forma que eu vou explicar para vocês de como resolver essa equação vai possibilitar que vocês resolvam qualquer equação, com quaisquer números, certo? Então, olha só, eu falei para vocês que em um dos membros eu vou deixar só o número que tiver com a incógnita. Então, aqui no primeiro membro eu vou deixar só o 2x. E esse 13, como não tem incógnita, eu não vou deixar ele aqui, tá? Vou botar igualdade e agora vamos organizar o meu segundo membro, certo? Olha só, o 13, ele já está no segundo membro, então ele vai ficar, porque no segundo membro é para quem não tem incógnita, certo? Mas, professora, o que acontece com esse 3? Esse 3 ele vai cruzar a igualdade. Ele vai lá para o segundo membro para ficar junto dos números que não têm incógnitas, tá? Então, olha só, qual é o segredo? Sempre que eu cruzar a igualdade, tá? Eu levo ele na operação oposta. Como seria isso? Um número que está no primeiro membro positivo, para cruzar a igualdade para o segundo, ele vai negativo, certo? Se ele tiver negativo, ele vai positivo, tá? Então, como esse 3 está aqui positivo, ele vem para cá, negativo. Como vocês podem ver, aqui eu tenho 2 números sem incógnitas. Então, eu posso efetuar essa operação aqui. Então, eu vou ter 2x igual 13 menos 3
é 10. Bom, o que fazer? Ainda não consegui descobrir o valor de x. Então, a gente vai tirar esse 2 e a gente vai deixar o x sozinho. Mas por quê? Porque o número que eu quero descobrir é o x. O x que é o valor desconhecido, certo? Eu quero saber o valor de x e não de 2x. Assim como a gente fez aqui, que o 3 estava positivo e passou negativo, bom, eu falei para vocês lá nas expressões algébricas que quando eu tenho um número junto com a incógnita, é uma multiplicação. Então, como o 2 vai cruzar a igualdade, ele não vai multiplicando, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então, eu vou ter x igual a 10 dividido por 2, tá? Vou continuar aqui do lado. Olha só, 10 dividido por 2 é 5, então o meu x é igual a 5. O que vocês precisam lembrar? Se for cruzar a igualdade, se tiver positivo, passa negativo. Se tiver multiplicando, passa dividindo, certo? A mesma coisa para o contrário. Se tiver negativo, vai positivo. Se tiver dividindo, vai multiplicando. Vocês vão se acostumando isso no que a gente for praticando, que a partir de agora vocês vão ver essas equações com muita frequência, tá? Como saber se eu encontrei o resultado certo da minha equação? Simples. É só testar aqui, ó. Eu não falei que x é 5, né? Se eu colocasse aqui, ó, no lugar do x o número 5, ficaria 2 vezes 5, 10. 10 mais 3 dá 13. 3 é igual a 13? Sim. Então, eu encontrei o resultado correto, tá? Eu vou limpar aqui o quadro para colocar um novo exemplo, né? Para mostrar mais uma vez, que é para ficar ainda mais claro para vocês. É um instante bem rapidinho. Já com exemplos trocados, olha só. Eu tenho aqui uma outra equação. Nessa eu dificultei um pouquinho. Coloquei mais números para a gente praticar também assim, né? Então, 4m mais 6 estão no primeiro membro, antes da igualdade. 2m mais 10 estão no segundo membro, depois da igualdade, tá? Bom, como vocês podem ver, tá tudo misturado, né? Aqui onde deveriam ter só variáveis, tá mesclado, e aqui também. Então, a gente vai começar organizando essa equação, tá? Olha só, o 4m tem incógnita, que é o m. Então, ele continua aqui, certo? Esse 6 não fica, tá? O 2m, ele tá no segundo membro, ele tá no lugar errado. Eu preciso trazer ele para o primeiro. Como ele vai cruzar a igualdade e ele está positivo, ele vem negativo. Então, vai ficar menos 2m. Igual. Bom, o 10, ele já tá no segundo membro, então eu vou só repetir, certo? E esse 6 que tá no primeiro membro positivo, como ele vai cruzar a igualdade, ele vai negativo, certo? Agora sim eu posso efetuar as operações, porque como eu já falei antes, eu só posso efetuá-las quem tem incógnita com quem tem, e quem não tem com quem não tem. A gente não pode misturar tudo, tá? Então, olha só. 4m menos 2m. 4 menos 2 dá 2, né? 2m aqui. Igual 10 menos 6 dá 4. Como eu falei para vocês, eu quero saber o valor da incógnita. Então, eu quero saber o valor de m e não de 2m. Esse 2 que está multiplicando aqui vai atravessar a nossa igualdade. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, olha só, eu vou ter m igual a 4 dividido por 2. Como 4 dividido por 2 é 2, o meu m é igual a 2. Bom, vamos testar para ver se deu certo? Então, olha só, se eu sei que m é 2, aqui é como se fosse 4 vezes 2, e aqui é como se fosse 2 vezes 2.
4 vezes 2 dá 8. 8 mais 6 vai dar 14. Igual 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 10 também dá 14. Então, eu encontrei o valor certo para M, porque a minha igualdade é verdadeira. 14 é igual a 14. Não é fácil? Bom, gente, por hoje é só, tá? Pratiquem, encontrem as dúvidas, conversem sobre elas comigo na online, tá? Pratiquem com a atividade que está aqui embaixo e quando terminar, mandem a foto para receber o visto virtual. Por hoje é só. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.